Olá, aqui é o Orivaldo e hoje nós vamos falar sobre cálculo de juros em financiamento de veículos, que usa a tabela Price. A tabela Price, ela dá a entender que é cálculo de juros simples, mas isto é um engano, como nós veremos mais adiante. Então, neste vídeo, vamos mostrar a você como é calculado o valor da prestação de um financiamento de veículos utilizando a famosa tabela Price. Price foi um filósofo, ministro da Igreja Dissidente da Inglaterra e político republicano liberal, apoiador da Revolução Americana. Também criador da tabela Price, que leva seu nome. O método foi apresentado em 1771 por Price em sua obra Observações sobre Pagamentos Remissivos. O método foi idealizado pelo seu autor para pensões e aposentadorias. Posteriormente, o sistema financeiro passou a utilizar a tabela Price para o financiamento de bens de longa duração. Para aqueles que gostam de matemática, aqui está a fórmula para o cálculo da parcela, prestação, que nós chamamos em matemática financeira de PMT. Ela é igual ao valor presente multiplicando a taxa de juros, 1 mais a taxa de juros, elevado ao número de parcela que nós chamamos de tempo, multiplicado pela taxa de juros. Tudo isto dividido por 1 mais a taxa de juros elevado ao número de parcelas menos 1. A solução dessa equação, nós temos aqui PMT igual a 40 mil vezes 1,02 elevado a 48 multiplicado por 0,02, que é a taxa de juros de 2% ao mês dividido por 100. O resultado desse cálculo é dividido por 1,02 elevado a 48 menos 1. Continuando o resultado dessa equação, nós temos 40 mil vezes 1,02 elevado a 48 multiplicado por 0,02, dividindo por 1,02 também elevado a 48, que é o número de parcelas deste financiamento, menos 1. O resultado, a próxima parte do cálculo, nós temos aí já o cálculo de 1,02 elevado a 48, que dá 2,587070,385, multiplicado por 0,02, dividido por 2,587070,385, menos 1. Agora nós chegamos à parte final do cálculo da prestação, que é o valor de 40 mil reais. Esse valor de 40 mil reais é o valor presente, é o valor que está sendo financiado, multiplicado por 0,51741408 por dividido por 1,587070,385. Nós temos, por fim, o valor da PMT, 40 mil vezes 0,032601,836, resultando numa prestação de R$ 1.304,07. A tabela Price tem como característica principal parcelas iguais. Ao longo de todo o financiamento, as prestações terão sempre o mesmo valor. Fazer o cálculo das parcelas de um financiamento pela fórmula matemática é bastante trabalhoso. A calculadora HP 12C torna isso muito mais simples. Para isto, basta que você digite o valor presente, que é o valor financiado, ou seja, 40 mil reais, teclando na tecla PV da HP. Posteriormente, você digita 2, que é a taxa de juros mensal, na tecla I. Depois, digita 48, aperta a tecla N, que é o tempo, a quantidade de parcelas. Por fim, basta clicar em PMT, que a calculadora HP12C já te dá o cálculo exato da parcela do financiamento. Muito mais simples. Esse mesmo cálculo também pode ser feito numa planilha de Excel. Só que nós vamos lembrar a vocês que no caso de financiamentos aqui no Brasil, nós temos, vamos supor que o valor que você está financiando seja de 34 mil reais. Mas ele não é a base de cálculo para o financiamento, para se encontrar as parcelas.
Porque as financeiras e os bancos, eles cobram a TAC, uma taxa de abertura de crédito que costuma ser salgada, neste exemplo, R$ 1.100. Além disto, as financeiras costumam cobrar do cliente uma coisa que chama seguro prestamista. Se o cliente ao longo do financiamento tiver algum problema, vier a falecer, por exemplo, o financiamento será quitado por esse seguro. Então, nesse exemplo, para R$ 34.000, o seguro gira em torno de 1.200 e poucos reais. Nesse caso, nós colocamos R$ 1.253,97. Além disto, todo financiamento no Brasil ele tem dois IOFs. Um deles, 0,38 sobre o valor financiado, que nesse caso deu R$ 269,70. Essa alíquota é quase que uma substituição da antiga CPMF. Além disso, nós temos o IOF padrão, que foi aumentado agora em setembro de 2021, e ele está para pessoas físicas com alíquota de 4,08% ao ano. Como é um financiamento de 4 anos, isso resultou num valor de IOF de R$ 3.376,33. A soma desses itens todos dá os 40 mil que nós estamos calculando o valor da parcela. O cliente ele não paga o IOF no início ou mesmo a TAC no início. Esses valores estão embutidos no financiamento. Então aí nós partimos do valor de financiamento de 40 mil. A tabela Price ela faz o cálculo da seguinte forma: você pega o valor de 40 mil, encontra 2% ao mês e acha os juros de R$ 800. Como nós já tínhamos calculado o valor da prestação em 1.304,07, este valor menos os 800 resulta numa amortização de R$ 504,07. No mês seguinte, a base de cálculo ela não é mais sobre 40 mil. Você amortiza R$ 504, o que resulta numa base de cálculo de R$ 39.495,93. Aí sim você aplica a taxa de juros de 2%. A mesma parcela menos esses juros resulta numa amortização R$ 514,15. Como você pode ver, a cada parcela paga, o valor base de cálculo dos juros vai diminuindo, ok? Esta tabela mostra a continuação do cálculo das parcelas a partir da 13ª parcela do financiamento até a 30ª. Nesta parte final, nós temos as outras parcelas de financiamento até a última, e notem que a cada mês que passa, o valor relativo aos juros vai diminuindo e chegando na última parcela a apenas R$ 25,57. Aqui nós temos uma reportagem divulgada pela Agência Brasil em 20 de setembro de 2021, falando da nova alíquota de imposto sobre operações financeiras IOF, que era de 3% para pessoas físicas e passou a ser de 4,08%. Isso tem impactado bastante os financiamentos. Para as pessoas jurídicas, a alíquota era 1,5% ao ano e agora passou a ser de 2,04% ao ano. Como nós já havíamos comentado, no cálculo de parcelas utilizando a tabela Price, os juros são decrescentes e o gráfico à esquerda demonstra isso. Os juros iniciais perto de R$ 800 e os juros finais chegaram a R$ 25, ok? No caso da amortização, ela é crescente. Ao longo do tempo, quanto mais parcelas você vai pagando, você vai diminuindo o tamanho da sua dívida. E o gráfico da direita demonstra isso. Quando a pessoa que tomou o financiamento faz quitações antecipadas, o banco ou a financeira concede descontos de acordo com o cálculo de juros da tabela Price. Por esse motivo, os descontos são considerados pequenos, pois as parcelas antecipadas são as últimas da série de pagamentos, e nelas estão, em termos de valor, os menores juros. Um outro destaque que nós fazemos é que no Brasil, os financiamentos de bens duráveis não podem ter juros calculados com base em juros compostos. E muitas pessoas entram na justiça e ganham, fazendo com que os bancos tenham que revisar os cálculos das parcelas para baixo, exatamente por esse motivo, porque peritos
escolhidos para trabalharem no processo judicial demonstram pela matemática que tem juros compostos embutido no cálculo das parcelas, conforme nós mostramos no início ao calcular a fórmula matemática para o cálculo dos juros. E quase todas as pessoas que entram na justiça ganham, exatamente por causa desse motivo, ok? Esperamos ter ajudado vocês a compreenderem como é calculado um financiamento utilizando a tabela Price, basicamente em financiamentos de bens de longa duração, automóveis, eletrodomésticos e coisas do tipo, né? Não podemos usar juros compostos nesses financiamentos, por isso que há tanta controvérsia perante a justiça, ok? Abraços!